Eu gostaria de fazer a apresentação do nosso palestrante do dia, o professor Gerson Dalegrave. Gerson foi procurador municipal de Porto Alegre de julho de 2020 até junho de 2022, onde atuou como procurador coordenador de licitações e contratos. Então, assim, já de largada pela atuação dele na própria PGM, já é uma autoridade para falar sobre o tema de hoje. E, infelizmente, nos abandonou para fazer num fluxo totalmente contraditório que fazem os gaúchos, que são mais apegados à sua terra. O Gerson é de Caxias, então é aquele cara mais ainda, tipo, gaúchão mesmo, orgulhoso da terra, mas fez o caminho contrário e nos abandonou para assumir na Procuradoria do Estado de São Paulo, onde ele já integrou o núcleo de regulação e contratos, mais uma vez legitimando para falar sobre o tema de hoje, e atualmente ele integra a assessoria do gabinete da Procuradora-Geral na questão de defesa dos agentes públicos. O nosso professor ele é especialista em processo civil e em direito público, e hoje ele vai nos agraciar com algumas informações relativas a contratações diretas, casos polêmicas e órgãos de controle em carne e osso. Gerson, sem mais delongas, não temos muita formalidade, a gente já é amigo de longa data, te passo a palavra. Em nome do CEDIM, eu te agradeço pela disponibilidade de abrir um espaço na sua agenda aí e compartilhar um pouco do seu conhecimento com os nossos residentes, os demais presentes. E uma boa aula para o colega. Perfeito, muito obrigado, Felipe. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todos e a todas, né? Agradecer o convite e, desde já, né, pedir escusas, porque, de fato, né, nosso evento estava marcado para ontem e um conflito de agenda aqui deste que vos fala, né? Teve que fazer uma troca. Quero agradecer muito, então, o pessoal aí do CEDIM, da PGM, por essa troca. Talvez se alguns colegas, né, podem não assistir hoje por esse conflito, então a culpa é toda minha. Quando eu voltar para Porto Alegre, podem me cobrar, podem puxar a minha orelha. Então, esse é o primeiro comentário que eu quero fazer, esse registro público. Com relação também, quero agradecer primeiro a doutora Karen pelo convite. Nos encontramos há pouco, até no congresso do IBDA, né? A gente trocou umas ideias, sempre é bom rever amigos, revi outros colegas também lá rápido, né? Que tinha várias palestras concomitantes. Então, quero agradecer. Também quero agradecer aqui o Felipe, né? Meu amigo ali de longa data, colega, né? Do nosso concurso, oriundo agora, né, penúltimo concurso que eu soube, né, que já recentemente saiu um novo concurso. Aí é bom, né, já não é os novatos ali, colegas da Procuradoria, então é mais ou menos isso. Também vejo aqui, de passagem, não vou citar todos, mas alguns colegas que não sei se vieram me prestigiar, vieram me vaiar, vieram, né, até dizer, mas é sempre uma alegria ver amigos, então, assim, que eu fiz na Procuradoria. Então, não é para falar de mim, mas acredito que saí bem. Alguns expoentes disseram que iriam prestigiar, estar aqui, ficou aberto de dúvidas, e de fato, né, fiz uma escolha de vida muito difícil, mas não estou aqui para, não é situação para falar de mim, só agradeço mesmo de ter a oportunidade, então, de voltar, de falar, de conversar com vocês, que essa é a ideia do que a gente tá planejando hoje. Até a gente falou, né, Felipe, no final, até para a dinâmica, eu acho que a gente deixou as perguntas também para o final, né, eu acho que geralmente vamos fazer assim para ficar mais dinâmico no chat, e depois, eventualmente, você compila e pode me passar bem tranquilo. Na verdade, é bem um bate-papo mesmo, tranquilo. Vou só compartilhar uma tela, porque esse é o clássico, né, para a gente não se perder um pouco. E até peço desculpas se eu ficar um pouco por lado aqui, pessoal, porque eu tenho, né, a câmera aqui e aqui está uma segunda tela para eu não me perder. Bom, chega de enrolação, né? Começando um pouco assim, né, nessa situação um pouco do título em si, né? Que até eu acho interessante comentar, né? Bastidores de um título carne e osso. Por que eu coloquei assim? Porque eu acho que quem um pouco me conhece, Saiu quem na entende reunião. acho que deu um áudio aqui, tá bom. Mas quem me conhece sabe que se a gente colocasse um título normal,
né, eventualmente só contratações diretas, assim, falando com a doutora Karen, chamaria atenção, talvez mais focado, e a gente talvez não atrairia muito. E eu brinquei, né, vamos colocar então o detalhe do carne e osso, mas assim, ele tem uma justificativa um pouco de atratividade, mas tem uma justificativa própria do tema que eu resolvi falar, resolvi conversar com vocês um pouco. Porque realmente, né, quando a gente estuda contratações diretas aqui no cenário geral, e aqui eu vou tentar depois fazer uma visão geral, mas não é uma aula muito, né, muito básica, né? Vamos tentar entrar mais em umas nuances aqui. Então, a gente tem um cenário carne e osso. O que eu quis dizer mais ou menos com isso, né? Na carne, na minha sugestão, é vivenciar a própria lei mesmo. É ver os entendimentos da nova lei, das alterações. Mas entrando um pouco, né, na questão ali no osso, mais a fundo, assim, da pele, é os casos práticos. Então, assim, casos relevantes, quando o órgão de controle intervém, então aqui, né, de fato, a peculiaridade enorme para o Brasil inteiro, e aqui já estendo a minha solidariedade que a capital viveu, né, nesses últimos tempos das enchentes, que de fato revolucionou praticamente muitas coisas, aí pensamentos estudiosos de verificar situações de contratações, né, tudo praticamente, pelo menos que a gente acompanhou de longe, foi contratações diretas, ou ainda a famigerada contratação de bate-pronto, né, aquelas contratações, compra agora, pego depois, você faz aqui. Então, assim, é uma realidade que foi vivida. Porto Alegre é o maior expoente disso, infelizmente, né? Mas a gente tem que trabalhar isso. Vão sair aqui, se puder, teses de doutorado, teses de mestrado, teses práticas que vão sendo feitas a partir dos estudos concretos. Então, a ideia do carne e osso é tentar trazer um pouco, não só na questão mesmo doutrinária, que nem sou, né? O Felipe brinca, autoridade, não sou mesmo, sou só talvez alguma pessoa interessada numa temática que gosta de falar disso. Então, acho que era mais ou menos isso. Então, a ideia está separada também numa visão geral, mas trazer casos, né, recentes e novos, que eu acho que é o que vocês estão fazendo aqui. Bom, de largada, e aqui eu acho que vale um conselho, até não sei se tem pessoas aqui dos órgãos de controle, mas se tiver, vai ser muito interessante esse debate que fica ao final. E para o pessoal que às vezes não está tarefado ou afeto à área de licitações, eu acho que a primeira premissa, se for talvez a principal lição, é dizer que nós temos fundamento constitucional para as contratações diretas. Então, né, a primeira ordem de largada é isso, né? A Constituição Federal, no artigo 37, 21, já diz, de destaque, ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações deverão ser objeto de licitação. Então, aqui é uma coisa bem básica, só que às vezes é aquela história, né? Às vezes o básico tem que ser dito, né? Um feijãozinho com arroz, uma coisinha é muito melhor que às vezes aqui, né, estando em São Paulo, um restaurante do Jacão, um restaurante daqueles renomados, são um feijãozinho bem feito, um temperinho aqui bem clássico, né? Nunca mata ninguém. Então, assim, nós temos que eliminar, esse é o primeiro comentário que eu acho que vale dizer aqui, esse dilema popular. Ah, não teve licitação, então é fraude, então é ilícito. Então, a partir dessa concepção inicial que eu quero trazer com fundamento constitucional, nós vamos evoluir que a legislação precifica e ela delimita, ela explana, né, as contratações diretas. Então, só que aqui eu tenho que dar o primeiro cuidado, vivenciando uma expertise de São Paulo e uma situação que eu acho que é mais atarefada ali no município mesmo, nos municípios, porque de fato o contato é mais próximo, né? A comunicação aqui, gente, ela é muito importante. Então, de fato, muitas vezes, né, sai um cenário, a notícia ela é bombástica, porque saiu uma contratação de tantos milhões, 200 mil e tal, de forma direta, e muitas vezes o órgão jurídico ou aquele cenário, aquele setor de licitações, resolve não se comunicar para explicar. É fácil, às vezes, falar de fora e não estar vivendo aquela situação, mas eu acho que a gente tem que, às vezes, responder juridicamente. A contratação direta tem fundamento constitucional. Claro, eu tenho que ver se os requisitos foram preenchidos. E é por isso que, de fato, aí sim eu estarei diante de um ilícito ou não. Então, esse é o primeiro comentário. Mas o que eu quero passar é, não estamos inventando, contratar direto tem fundamento da Constituição. Então, essa é uma grande dilema. E aqui, eu cito rapidamente, né, dois grandes doutrinadores e referências, professor Adilson Dallari, né, que nem sempre é verdade que a licitação leva a uma contratação mais vantajosa, olha só, né, não se pode correr na visura de realização de um procedimento e o sacrifício de outros valores ou princípios da ordem jurídica, especialmente eficiência. E aqui o grande exemplo
notório e clássico, mesmo para quem não é da área jurídica e está acompanhando aqui essa minha palestra, essa manhã aqui, pelo Cedim, eu vou ter que fazer uma licitação para, hipoteticamente, contratar 10 computadores para alguma secretaria ou não? Isso é eficiente ou seria melhor eu optar pela dispensa, sendo que aqueles 10 computadores, vou dar aqui um exemplo, né? Eles estão em R$ 2.000 cada um. A legislação ponderou. No mundo jurídico, pelo princípio de eficiência, é óbvio que não. Então, já faço a contratação direta. Eu tenho que fazer licitação para um único fornecedor disponível na praça do meu mercado, do meu município, para me fornecer? É óbvio que não, isso não é eficiente, isso não é prático, isso não necessita. Então, às vezes, de novo, entra naquela obviedade do óbvio ser dito, né? E aqui o professor Marçal é muito feliz quando ele nos diz, né, que contratações diretas não fogem de uma licitação. Na verdade, elas são procedimentos automatizados de licitação do processo. Então, eu diminuo o processo e eu faço uma contratação, porque a partir do momento que eu não tenho a licitação, mas eu vou ter um contrato. E isso está muito expresso, pessoal, com muito relevante aqui, eu acho que, né, passei aqui um slide, quando há uma divisão de dois valores, quando eu tenho um critério da inexigibilidade e o critério envolvendo as contratações diretas. Aqui, de novo, não querendo, né, ser muito professoral, porque eu, de fato, acredito que boa parte tem familiaridade com o mundo jurídico, mas para quem não tem, a principal diferença entre inexigibilidade e dispensas de licitação estão nas suas caracterizações. Quando eu falo de inexigibilidade, eu tenho que pensar que eu não vou ter competição. Eu não tenho essa hipótese de competição. E quando eu falo de dispensa de uma licitação, dentro do grande campo das contratações diretas, e aqui para falar, né, bonito, então temos aqui residentes nos acompanhando, o pessoal não pode errar. Residente começa aqui, depois vai virar procurador, vai virar juiz, enfim. Então, contratação direta é o macro, que eu tenho duas subespécies, que agora foi consagrado na Lei 14.133, de inexigibilidade, não tenho competição, não consigo visualizar a competição. E dispensa, quando a competição é possível, mas o legislador elencou um rol de questões que eu não preciso utilizar a licitação, ela não é obrigatória. E aqui vem a dicotomia, né, entre rol exemplificativo, no caso da inexigibilidade, e vem o rol obrigatório nas dispensas. Professor, não entendi, não tomei meu café, vim aqui para prestigiar, quero entender. Simples. Se eu tenho situações que não tem competição, eu não consigo prever todas no ordenamento jurídico. Isso é meio que um postulado lógico. Eu não consigo, o legislador não tem a ambientação de entender até no futuro quais seriam hipóteses que não terão competição. Hoje mesmo, falando eventualmente na evolução tecnológica, será que daqui para frente não teremos inviabilidade de competição no que tange a questão da IA, das contratações? Não sei. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Agora, quando eu falo de dispensa, o rol é taxativo, ou seja, dentro aí da sua secretaria, dentro da sua área, você não pode inovar além da lei. Você vai abrir o artigo da lei 75 em diante, ver os requisitos que o legislador já precificou e ver se ele se encaixa ou não. Não se encaixou, então, como regra, né, a você adotar, então, a sistemática da licitação, tá bom? Então, acho que essa é mais ou menos uma questão importante. Bom, aqui é um quadro, né, que foi copiado de um resumo antigo que eu tinha das caracterizações aqui só, né, que é o apelido de quadro da dor, né, para dar uma sistemática de evolução mesmo, né, dispensa e inexigibilidade, de resumo até de uma época antiga de concurso, eu sempre faço, dá para ver que não ficou aquela mil maravilhas. Mas, enfim, é só para dar uma sugestão aqui de visualização. Muito bem. Entrando num aspecto mais do processo, e aqui é uma grande inovação da Lei 14.133, acredito que todo mundo já teve a familiaridade, ou pelo menos deveria ter, né? Que a inovação da lei, ela colocou o denominado processo de contratação direta. De novo, para ninguém perder o raciocínio que eu estou colocando aqui. Contratações diretas no cenário macro com duas subespécies, inexigibilidade e dispensa, tudo certo. Só que dentro dessa hipótese, como uma novidade legislativa, foi colacionado pelo legislador a sistemática do processo de contratação.
que aqui já começa aqueles entraves, aquelas olhadas de cara feia, né, entre órgãos de controle, entre procuradorias, assessoria jurídica, o pessoal que toca a licitação, pessoal do controle interno, pessoal até do TCU, que começa aquele jogo, né? Seguiu ou não seguiu aquele rito da contratação direta, que nos diz, né, no artigo 72, então, assim, fazendo uma meia-culpa, podem depois soltarem vaias aí no chat, o pessoal que não é do assessoramento jurídico, mas o pessoal do jurídico tem que seguir esse rito, que é fazer o denominado, né, checklist, entre há um documento de formalização de demanda para a gente iniciar, houve a estimativa de preços calculada conforme a pesquisa de preços, uma contratação direta, tá, gente? Houve a demonstração, né, de compatibilidade, houve, a depender do caso, né, o denominado termo de referência, o projeto básico ou projeto executivo, a depender do que eu estou falando, houve ainda, né, o parecer técnico, né, então, puxando o assado para o jurídico, tem que ter o parecer jurídico depois, mas houve o parecer técnico para dizer que eu tenho que contratar 4 espécies de laje, eventualmente, para colocar um telhado ali, enfim, de forma direta e não por licitação? Não sei, vocês vão ter que me dizer. Houve o preenchimento de habilitação e qualificação mínima daquela pessoa que eu estou contratando? Ora, eu estou contratando uma empresa de prestação de transporte coletivo, mas o know-how da empresa é a construção de prédios. Será que essa empresa vai ter habilidade e capacitação técnica para isso? Então, o questionamento aqui, a dúvida, no nosso cenário carne e osso. Houve a justificativa de preço? E, por fim, o famigerado, houve assinatura ou a autorização da autoridade competente? Vamos colocar aqui no cenário do município, o secretário, o diretor ou ainda prefeito? Ele assinou? Ele está sabendo disso? Ele está colocando, e aqui eu tenho até, acho que, audácia, e por que não intimidade, para falar com os amigos aqui, ele botou o dele na reta, ele assinou essa autorização de contratação? Cadê isso? Cadê isso no processo? Então, isso que a gente está falando, que muitas vezes o pessoal da assessoria jurídica é meio, e aqui de novo, né, pela intimidade, eu uso um tom mais brincalhão, mais chato, mais mala, mas está lá na lei. Isso está na lei, não é requisito dispensável, é requisito configurador do processo de contratação direta. Então, aqui fica o primeiro insight, que isso não tinha praticamente no artigo 26, quando a gente estava falando da lei 8666. Quando eu estava falando de lá, era um rol mais perdido, mais esparso, e permitia que, hipoteticamente, dentro de uma tramitação de um SEI, de um processo administrativo, era só colocado lá, ó, o valor da contratação é R$ 8.000, quero contratar 2 notebooks aí para assessorar aqui, e aqui eu vou brincar também, o gabinete do prefeito. Me dá aí a dispensa, dá o parecer jurídico e vida que segue. Então, não tinha esses requisitos, não tínhamos a justificativa tão comprovada, tá bom? Então, isso é muito importante. O que eu chamo a atenção aqui, para detalhar um pouco, né, para a gente não ficar muito longe, muito extenso na nossa situação, envolve o que seria, né, um pouco esses documentos. O que é documento de formalização de demanda? Sendo bem sincero para vocês, gente, ninguém sabe o que é isso, não. Ninguém sabe o que é, não tem um padrão, mas ele é o start, ele é uma justificativa inicial para eu abrir o processo de contratação. A forma como vocês vão colocar o documento, o nome documento, se vai ser uma foto, se vai ser não sei o quê, um pouco não importa muito, mas o que vale é ter aquela situação que justifica. Então, citei 2 exemplos aqui para trazer. Falta de materiais de expediente no setor. Então, faltou, hoje em dia, claro, a gente evoluiu, é tudo automatizado, é uma questão envolvendo, né, não é mais papel, mas vamos ser um pouquinho mais antigo, né? Faltou papel na impressora. E eu tenho que imprimir determinada situação. É um motivo que poderia ensejar uma contratação talvez mais rápida. É um motivo que eu tenho nessa situação. Ou vamos pegar uma situação chegando mais aqui para o final do ano. Show baile, né, da cidade, show no baile da cidade. Eu quero fazer uma festa na cidade, quero fazer um determinado evento e quero contratar alguma banda. Então, tem um fundamento aqui que eu quero startear para contratar aquela situação. Então, cuidado com uma observação importante aqui, que um dos requisitos coloca, se for o caso. Então, veja bem, se for o caso, temos que ter estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, projeto básico, projeto executivo. Então, aqui, quando abriu a tela, eu já vi alguns amigos que estão, né, aqui da época lá da Secretaria de Obras, enfim, que estão ali. Fica aquele dilema, eu tenho que colocar em todos os processos de contratação direta, aqui de novo, inexigibilidade e dispensa, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico? Vou ser bem sincero aqui para vocês. Vocês que vão me dizer.
A depender da peculiaridade do projeto, vocês vão ter que ter pelo menos um estudo técnico, pelo menos um termo de referência, para dizer que o procurador jurídico aqui vai ter que avalizar uma contratação direta de R$ 100.000, de contratar lá um complemento de asfalto de uma rua que faltou, de R$ 100.000. Vocês vão ter que me dizer no estudo técnico. Agora, se vocês estão dentro de uma área muito micro, uma área, de novo, de contratar computadores, uma área simples de uma contratação, vamos dizer, mais básica, é pressuposto lógico que eu não tenho que apresentar o termo de referência. Se for o caso, é uma avaliação. Então, assim, as áreas técnicas que vão ter que dizer, a depender o objeto envolvido, se vai ter um mínimo de estudo de referência. E aí eu faço algum leve puxão de orelha, e aqui sendo audacioso, para o pessoal dos órgãos de controle. Está expresso aqui, pessoal dos órgãos de controle, a expressão, se for o caso. Se a área técnica inicialmente atestou que não era, pela peculiaridade de apresentar um estudo, ou muito menos um projeto básico, ou pior ainda, um projeto executivo, numa contratação direta, por que vocês estão colocando que isso é requisito essencial para uma contratação direta, se isso não está na lei? Inclusive, voto recente do ministro Benjamin Zinler, mudando o entendimento dele do TCU, dizendo que estudo técnico preliminar, às vezes, nem teria que compor a questão do edital, ali do termo de referência, nem deveria compor. Então, veja bem, né? Veja bem as questões que nós estamos envolvendo para não ter o carne e osso aqui, não ter uma mordida ali, eventualmente, de uma situação. O controle não pode sufocar uma contratação direta a tal ponto de dizer, ah, não faltou aquilo ali, a contratação é irregular. Então, fica essa pequena observação. Pequena barra grande observação aqui, que eu acho que vale aqui nesse primeiro comentário. Outro detalhe, estimativa de preço conforme pesquisa de preço, um grande calcanhar de Aquiles no âmbito de qualquer contratação. Não é porque eu eventualmente mudei de áreas que não que entende-se assim, né, o Gerson saiu da Procuradoria do município, então, né, para quem não sabe, que nem o Felipe referendou, e agora foi para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é lindo, maravilhoso? Não, talvez não. Pelo contrário, órgãos e unidades têm um entrave gigantesco na questão da estimativa de preço. E aqui é uma questão uma linha muito tênue. A pesquisa de preço é um entrave. É um entrave que não tem capacitação feita para os servidores, seja no âmbito municipal e seja no âmbito estadual. Não entro na União porque eu não tenho tanta ainda expertise. Se eu fosse dar um conselho aqui de amigo, eu acho que a gente tem que se capacitar nisso, entender a pesquisa e cuidar inicialmente nas contratações diretas, que aqui é um ponto muito interessante e muito perigoso, na pesquisa direta com o fornecedor. Vamos lá. Eu vou fazer uma contratação direta. O fornecedor, ele está lá, quieto. Vamos pegar o exemplo aqui que estou vendo na tela, de novo, do Felipe. Ele tem determinada empresa, ele está quieto, e eu quero fazer ele seja um fornecedor aqui para uma contratação direta no município. Se eu faço um e-mail e coto direto com ele, é óbvio que ele já sente, opa, o pessoal já está querendo me contratar. Pelo critério econômico, é óbvio que ele já vai inflar o preço, pessoal. Ele já sabe que ele está pendente a ser contratado. Isso é uma questão de economia, é o custo de transação dessa situação. Então, nessa temática, nós temos que ter muito cuidado, porque a cotação direta com o fornecedor, ela é um dos últimos critérios para ser adotado na pesquisa de preço. Há um rito de ordem a ser estabelecido. Eu vou fazer bancos públicos de pesquisa, eu vou analisar outras contratações semelhantes que o município já fez para ver essa situação, e eventualmente tem aquela questão até envolvendo de uma estimativa. Agora, cotar direto com o fornecedor, tenham muito cuidado. Fica essa minha observação, que é uma coisa que daí sim, para não dizer, botaram aqui na quarta-feira, 10 horas da manhã, um procurador que eu não sou que era ex-procurador do município de Porto Alegre, ele vai aqui defender os procuradores 1000% e tudo mais. Não. Aqui, nesse caso, é um prato cheio para os órgãos de controle, no meu entendimento, como estudioso da matéria, de sim avaliar e intervir quando há uma pesquisa de preço deficitária, principalmente na questão de cotação. A justificativa, né, deverá ser comprovado que é alinhado nessa situação, então tu faz uma boa cotação, uma boa pesquisa, você justifica que aquele preço é compatível. Mas isso eu vou deixar para falar em alguns casos mais polêmicos aqui na frente. Muito bem, autoridade competente, né? Esse é um grande dilema. E a nova lei, ela não regulamentou, e assim não poderia ser, até pela autonomia dos demais entes, porque se alguém não sabe até hoje, nós temos uma lei de licitação de caráter nacional. Embora aqui as críticas intervenham, que ela foi feita uma lei para a União.
delimitando vários processos que a União já tinha compatibilidade e jogou a bucha e a bomba para os demais entes. Estados com mais estofo conseguem regulamentar melhor. Já entes de menor porte, e cito às vezes até entes de capitais, estão tendo muita dificuldade. Então, feito esse parênteses, para não intervir na autonomia administrativa, né, de resguardo constitucional de cada ente, era importante que a lei não delimitasse quem seria a autoridade competente. Mas todos aqui sabem, e aqui parece um pressuposto lógico, que a autoridade competente de cada um é o órgão máximo de cada secretaria, de cada dirigente. Então, me parece que isso não há muita dúvida de que, no âmbito aqui, de novo, citando aqui os meus amigos da Secretaria de Obras, é o secretário de Obras. Citando aqui a Procuradoria-Geral, num primeiro momento, é o Procurador-Geral. Citando, eventualmente, né, uma contratação envolvendo todo o município, me parece que é o prefeito, salvo, eventualmente, situações de delegação expressa. Entretanto, a gente tem que ter sempre cuidado, né, com delegações que muitas vezes podem gerar, né, entraves e pode gerar problemas nessas situações. Mas, de fato, aqui, como sugestão, né, o grupo de trabalho da Procuradoria aqui do Estado de São Paulo, quando estudou e estuda, né, a lei de licitações, ele fala que, dependendo, pode ocorrer com a nova lei uma reorganização. Porque, de fato, muitas vezes o secretário não é ainda talvez totalmente aquela autoridade, e há um diretor, diretor de patrimônio, diretor de compras, diretor. Isso não poderia ser possível. Caberá, dentro da autonomia de cada ente, precificar. Agora, o mais importante é, aquela autoridade, sim, tem que dar o aval, tem que confirmar que ela quer a contratação direta. E aí, faço de novo, uma defesa aqui, muitas vezes, alguns colegas procuradores, procuradoras, ou outros que estão lidando na área de uma contratação, que estão esperando um aval da autoridade competente. E aí fica aquele jogo de empurra. Ah, só falta aquela assinatura, ele vai assinar, ele não vai assinar. Bom, e aí ocorre uma devolutiva, faltando essa situação. Isso é um requisito, pessoal. Isso é um requisito prévio da contratação no procedimento de contratação. Então, seria, eventualmente, transitar aqui quem viabiliza uma contratação sem a validade da autoridade competente, transitar com o erro grosseiro, transitar com o erro grosseiro no cenário do TCU, que é um erro crasso, né? Então, é um erro assim que não pode ser feito. Muito bem. E aqui fica aquele alerta para quem acha que nunca dá nada e tal, né? Que é crime, né? Hoje, fazer a contratação direta, né? Eventualmente, se você desrespeitar. E, além de ser crime, ele é caracterizado muitas vezes como um erro grosseiro, que nem eu estava falando. E enseja a responsabilidade solidária de todos aqueles que estão envolvidos ou estiveram irregularmente no processo. Então, fica essa observação, né, que essa interpretação e essa novidade do erro grosseiro, que aqui, acompanhando também ex-colega procurador também, lá na palestra do IBDA, o doutor Rafael Ramos, ele também, ninguém sabe o que é erro grosseiro. E aqui ficou uma observação, ninguém sabe. O erro grosseiro, hoje, ele tem uma definição, que é aquele erro saltitante. É um erro, por exemplo, assim, que pode ser verificado a olho nu, né, de transitar um processo, por exemplo, passar a contratação direta por valor fora dos valores. Isso é muito lógico. Mas, muitas vezes, os órgãos de controle, eles não têm a delimitação concreta do que seria. E, a depender de uma contratação, se aquele agente, aquele órgão de controle estiver de má fé. Então, por exemplo, aqui, ele for, hipoteticamente, vou pegar aqui um exemplo da semana para sair do bairrismo, né? Se ele for, então, palmeirense, aqui no estado de São Paulo, essa semana, e ele tiver meio mal, ou for até na época lá do Grenal gremista, ele tiver de mal, ele pode entender que uma determinada contratação caracterizou erro grosseiro, fazer um apontamento, porque não há uma delimitação, há uma zona cinzenta do que se entende, e colocar você num apontamento muito irregular, e você vai ter muito trabalho. Então, fica esse cuidado para observar os requisitos de contratação direta. E aí eu faço um link inicial, porque contratação direta chama a atenção de uma mídia, chama a atenção, eventualmente, também das unidades de controle. Então, fazer e observar o rito é, sim, importante. Muito bem.
tá? Aqui no campo da inexigibilidade, né? Então, o que eu disse que tem viabilidade, teve duas novidades no campo, né? Envolvendo a sistemática do credenciamento e a sistemática de compra e locação de imóvel, né? Os detalhes, eventualmente, mais afinados de cada hipótese ali, sugestivas, né? Envolvendo a inexigibilidade, estão nos seus parágrafos, né? Que é importante. Muito bem. Entrando um pouco num campo prático, eu tenho que fazer cotação de preço para inexigibilidade. Aí já começa a primeira problemática. Eu tenho que cotar o preço para inexigibilidade, e aí vem a segunda situação. Sendo positiva a resposta, eu não teria aquela situação de incompatibilidade, porque, bom, se eu te disse que inexigibilidade é inviabilidade de competição, então eu não compito, eu não tenho competição entre as partes. Então, de novo, vou tirar aqui para exemplo o Felipe. Se o Felipe é um artista renomado, né? Ele aqui é um consultor renomado, eu vou fazer a contratação dele direta, eu tenho que pedir a cotação de preço do Felipe? Se eu vou contratar só ele faz os pareceres hipoteticamente num cenário, só ele. Eu tenho que pedir a cotação de preço? A resposta é positiva. Por que isso, gente? Porque eu não posso trazer aqui a expertise de um artista, o artista é mais fácil de visualizar, mas um determinado contratado, sem analisar se ele está usando o preço compatível de mercado. Ele não pode, hipoteticamente, pegando no exemplo do Felipe, fazer um preço para Porto Alegre e depois ser contratado, porque ele é o único no Brasil, vamos pegar e fazer um preço diferente para Caxias do Sul, fazer um preço para o estado de São Paulo, fazer outro preço totalmente fora. Ah, por ser Porto Alegre, eu gosto de Porto Alegre, então tá tudo certo, é 100 mil reais. Para ir para Caxias do Sul, eu não gosto de Caxias, da Serra, tudo certo, é 200 mil reais, fazendo o mesmo serviço. Mas para o estado de São Paulo, opa, o estado de São Paulo é um estado mais pujante, mais onde é que está o dinheiro, é 1 milhão de reais. Isso não existe. Então, dentro da sistemática das inexigibilidades, sim, cotação de preço, entender que aquele preço do contratado é compatível, é essencial, é forma que tem que ser precificada no nosso processo. E aqui há uma diferença entre inexigibilidades absolutas e relativas. Essa é aquela hora no meio da explanação que o residente vai para trás, né? Porque, tipo, meu Deus, se é inexigibilidade absoluta, agora relativa, o direito mesmo é complicado. Realmente, é complicado. Por quê? Inexigibilidade absoluta caracteriza-se quando não há, de fato, nenhum outro fornecedor no mercado. Então, posso dar um exemplo com um município pequeno, um município, né? Vamos pegar um município no Rio Grande do Sul, Esmeralda. Né? O município de Esmeralda tem um posto de gasolina na sua cidade. A prefeitura pode fazer um convênio, pode fazer sim uma exigibilidade para contratar aquele posto de gasolina para fornecer ou para abastecer os seus veículos lá. Isso é uma inexigibilidade absoluta. Como assim é absoluta se tem mais inúmeros postos de gasolina? Ora, eu estou citando a realidade de um município micro, pequeno, com um posto de gasolina lá. Então é óbvio que é uma inexigibilidade que não tem competição dentro daquele município. Diferentemente, é óbvio, eu não posso fazer essa mesma contratação no âmbito do município de Porto Alegre, onde a cada esquina ou a cada canto há inúmeros postos de gasolina, pegando esse mesmo exemplo. Então, aqui eu tenho que fazer essa diferenciação, e a inexigibilidade relativa é quando, embora tenhamos mais players ou mais pessoas envolvendo isso, mesmo assim eu consigo atestar a inviabilidade de competição. Na frente aqui eu vou ter uns exemplos mais clássicos que eu acho que vai facilitar o que eu estou tentando dizer aqui para vocês. Muito bem. A questão envolvendo, né, o fornecimento do fornecedor exclusivo. De fato, eu tenho que ter, e aqui vem, alô pessoal aí do controle interno, né? Alô pessoal do controle externo, vamos ler a lei, vamos ler o parágrafo primeiro. Veja bem o que está me dito aqui. Fornecedor exclusivo, ele tem que me apresentar no processo o atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é de fornecimento exclusivo. Então, assim, se determinada secretaria conseguiu comprovar um outro documento, gente, que atesta que aquele serviço é de caráter exclusivo, pelo amor de Deus, não vamos travar a contratação. Se está atestado dentro do processo, que não é um atestado, que não é um contrato, mas é um documento idêntico que eu comprovo a exclusividade daquele fornecedor, esse documento tem que ser válido.
vamos tocar para frente essa contratação. Vamos travar quando tem que travar, mas não vamos travar quando não faltou alguma coisa. Tem uma expressão ali, beleza? Então, cuidado com isso nessa contratação. Ou outro documento inedôneo. Eu fiz esse sublinhado no campo prático. Ah, não apresentou atestado de exclusividade. Aí fica aquele jogo de empurra. Não existe atestado, não tem, não vai conseguir. E a contratação não sai. E a contratação não sai. Então, gente, se apresentou um documento inedôneo. E aqui vale o princípio de uma boa-fé. Se aquela empresa contratada preencheu os requisitos de preço, preencheu a situação, vai fornecer o meu serviço e apresentou aquele documento, você que está ali no campo assinando, você diz: esse documento é feito pela empresa, ela testou, verificado, não há nenhuma ilegalidade. Sugiro que o parecerista jurídico referende aquilo, colocando no que a empresa apresentou, e a contratação segue. Nós não podemos, eu acho que, ter muito medo disso. Essa é uma sugestão aqui para o negócio andar. Senão, a gente vai ficar sempre na eterna desconfiança que aquele documento é ou não é, e a contratação não sai. E o negócio fica parado. Então, essa é uma sugestão. E aqui eu já tinha antecipado, né, o exemplo aqui do posto de gasolina. Muito bem. Questão envolvendo aqui o famigerado artista consagrado, tá? Que depois lá na frente também tem um caso polêmico, né? Então, a explicação básica aqui que a gente está vivendo na lei, né? Então, é um profissional do setor artístico consagrado pela crítica ou opinião pública. Então, aqui vem o primeiro critério minimamente objetivo. Consagrado pela crítica e pela opinião pública. Muito bem. Consagrado por quem? Aqui entra um critério um pouco regional. Por quê? Luiz Marenco, vamos pegar a realidade que eu estou aqui e eu vivo. Luiz Marenco, para o estado do Rio Grande do Sul, ele é consagrado pela crítica e pela opinião pública, embora alguns pode ser que não gostem. Tá? Agora, Luiz Marenco, com todo o respeito, eu gosto muito ainda, escuto aqui no São Paulo muitas vezes, ele é desconhecido. Ele não é tão consagrado aqui pela crítica, pela opinião pública, para ser contratado, talvez por inexigibilidade de licitação num evento aqui no estado de São Paulo. Tá? Roberto Carlos, então pegando essa situação, talvez seja consagrado pela crítica. Aí o pessoal diz, talvez, professor, porque no campo pessoal, alguns gostam, outros não gostam, mas ele é consagrado pela crítica, ele é consagrado pela opinião pública, ele é praticamente indiscutível. Então, isso é um critério mínimo objetivo. A gente tem que ter um outro cuidado aqui muito importante, que está chegando às festividades do fim do ano, para essa burla dos aniversários da cidade e festa de fim. Por quê? Consagrado pela crítica não é não é qualquer banda. Então, a banda que vai tocar numa festa de virada do ano aí no município de Porto Alegre pode ser Gerson e seus teclados. É uma banda que o Gerson toca o teclado, o outro toca a guitarra, eles vão tocar de tudo e mais um pouco. Estão cobrando, entraram ali, pegando um exemplo, na Secretaria de Cultura, fornecendo o valor de cachê de R$ 2.000. Então, para o âmbito da Secretaria da Cultura, é maravilhoso, está pagando pouco do que contratar, né, para a virada Gustavo Lima. Tá tudo certo, R$ 2.000, vai ter uma bandinha que vai tocar de tudo, vai animar a cidade. Muito bem. E aí o secretário tramita, ou na sua área, inexigibilidade de licitação. Gerson e seus teclados, festa de virada de final do ano no município de Porto Alegre. E aí eu te pergunto, vai tomar apontamento ou não vai? Por R$ 2.000. Vou até botar mais, vou valorizar meu passe. R$ 10.000. Gerson e seus teclados. Com certeza vai, porque errou o critério. Não é por inexigibilidade. Até poderia se pensar numa questão de contratação direta, pelo valor, que está abaixo do valor, por artista. Agora, inexigibilidade, Gerson e seus teclados, como é que você vai conseguir colocar o apontamento lá envolvendo o artista consagrado pela crítica e pela opinião pública? Esse é o primeiro argumento que tu tem que ter muito cuidado quando faz esse tipo de contratação. Segundo ponto que dá muita polêmica, basta dar o Google, né, ou pesquisar em órgãos de controles estaduais ou órgãos, né, no caso o TCU. A questão do empresário exclusivo. Já tive a oportunidade de participar disso, e aqui faço, né, participar de um entrave aqui, não tem problema, né, porque a gente não, graças a Deus, não sofreu apontamento, mas foi aí no município de Porto Alegre que nós tivemos que alinhar um contrato de uma grande artista que inicialmente estava com um intermediário.
com um intermediário. Ela ia fazer um show, ela era na concepção consagrada pela crítica, mas o contrato estava saindo enviesado. E estávamos ocorrendo pressão para esse contrato sair. E o que foi essa situação? A definição do empresário exclusivo ou com ela própria, que está no parágrafo 2º do artigo 74, inciso 2. Não é o Gerson que está inventando, não é a Procuradoria que está inventando, não é alguém que está querendo travar o processo porque não gosta da artista X, não gosta da artista Y. Está dito ali, gente, ó, eu contrato um artista consagrado, pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração ou carta ou outro documento que ateste a exclusividade da representação. Ateste a exclusividade. Específico nessa hipótese, mas não específico para aquele evento. Então, muito cuidado. Eu tenho que fazer o contrato com aquele que é o empresário real do artista, não aquele que intermedia. Todo mundo que está aqui, eu não sei se tem colegas da Secretaria da Cultura, colegas de outras áreas culturais, ou até eventualmente que transitaram, gente, eu sei como funciona. E aqui eu vou, não levem essa como um critério até de né, narcisismo aqui, o meu, ou me achar aqui que não é o meu perfil quem me conhece. Mas eu vivenciei um pouco, eu sei que as pessoas fornecem artistas. O cara vai lá e quer botar o seu artista para a roda, vai chegar numa secretaria e vai fornecer, ó, eu consigo te trazer de novo Roberto Carlos e tal pessoa, mas ele é um intermediário. E se você fechar essa contratação que não é, vai ter apontamento e não tem como se livrar. A jurisprudência pacífica dos órgãos de controle. Ou eu fecho diretamente com o artista o contrato e pago o valor para ele, ou é com o seu empresário real, não o intermediário. Muito cuidado com isso, muito cuidado, tá? Serviços especializados, então até vou passar para a gente não se estender muito, né? Mas são serviços técnicos especializados envolvendo a questão aqui das suas caracterizações, né? Então, aqui envolve patrocínio ou causas jurídicas, envolve pareceres ou perícias específicas para aquela situação, que eu vou deixar aqui num caso concreto para entrar mais a fundo, né? Aqui o pessoal que está acompanhando de engenharia, veja bem, há uma hipótese aqui de serviço técnico especializado para eu contratar por inexigibilidade. Olha ali, monitoramento, controle, análises tecnológicas, demais serviços de engenharia que demandem a definição. E aí sim me parece que eu tenho que ter um mínimo projeto ou um mínimo termo de referência para que eu valide aquela contratação. Um serviço técnico especializado para determinada obra, para travar uma sondagem, uma perfuração que não estava dentro do contrato. Talvez eu consiga sim encaixar essa situação. Mas, de novo, eu tenho que atestar e validar aqueles requisitos que eu digo. Preço, pesquisa de mercado, aquela pessoa, ela é expertise naquela situação, eu estou contratando aquela empresa que tem uma especificidade, que vai atuar naquele ramo, e o cuidado principal, e aqui eu vou falar, vai ter um caso concreto na sequência, lá que envolve, né, a problemática de escritórios de advocacia, mas é que ele está nesse inciso, da notória especialização e também a vedação, gente, de subcontratação. Cuidado com isso. Se eu contrato um profissional ou uma empresa até pela sua notória especialidade, é óbvio, de novo, o óbvio tem que ser dito, é óbvio que eu não posso subcontratar nem parcela desse serviço. Por que, Gerson, eu não posso subcontratar? Porque, de fato, eu já contratei diretamente. Eu contratei os serviços aqui do Rafael Pinheiros Engenharia. Ele vai me dar o parecer técnico e ele vai fazer os estudos de campo. Como que o Rafael terceiriza esse serviço para o Gerson Engenharia de Mercado? Não pode. É totalmente burlar a contratação. E aqui, de novo, vai entrar erro grosseiro, vai entrar apontamento e não tem como salvar. Aí depois eu brinquei aqui que eu vi que ele apareceu, não, o Rafael que atua ali nas defesas, eventualmente dos órgãos de controle, a gente não adianta pedir, com todo respeito, correria para procuradoria, para defesa jurídica fazer milagre. Muitas vezes o milagre não vai acontecer. Não vai acontecer isso quando é uma burla gritante. Então fica esse alerta. Muito bem. Aqui, já entrando também de novo na adoção das polêmicas, né? A nova lei, ela acabou tirando um dos critérios que seria a singularidade, né? Então, esse critério ele não está referendado. Na lei 8666, né, ele exigia expressamente
E aí começam a entrar as polêmicas, porque na Lei 13.303, né, essa hipótese, ela também não era mencionada. Mas o plenário do Tribunal de Contas, ele tinha uma súmula citando, referendando essa situação, que dizia a inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, que diz, essa decisão óbvia era da antiga lei, né, decorre da presença simultânea de 3 requisitos. Então, serviço técnico especializado, aí tranquilo, que era a referência da lei, natureza singular do serviço e notória especialização. Então, a súmula citava a natureza singular. Muito bem. Vamos lá. O que a doutrina nos apresenta aqui nessa situação, primeiramente? Natureza singular, gente, não é único. Esse era o principal calcanhar de Aquiles. Que os demais órgãos de controle, seja controle interno ou pessoas com o denominado, eu não gosto dessa expressão, né? Mas vamos lá, com o apagão das canetas. Não gosto do apagão, é o tremelique das canetas, né? A pessoa ficava nervosa, ela não assinava, né? Então agora vamos mudar. É o tremelique ali do SEI, né? A pessoa não assina o SEI. O mouse treme, ela não assina de medo. Então o que acontecia? Ela ficava batendo cabeça na singularidade. Singularidade não é único. Veja bem, pegando o exemplo, que depois eu vou trabalhar nos equívocos, mas o exemplo do escritório de advocacia, ou do serviço jurídico, ou também, vamos lá, um engenheiro expert, ou não vamos muito longe, até aí, eventualmente, né, os casos de um expert aí para avaliar as novas questões ou estudo das cheias aí em Porto Alegre. Não vamos fugir da realidade, comigo não funciona, vamos dar a realidade de campo. Espero que, né, não esteja dando nenhum spoiler ali. Aquela pessoa pode ter mais pessoas capacitadas que vão fazer o serviço de estudo. Isso é fato. Agora, o singularidade é na prestação do serviço daquela pessoa que eu estou contratando. Se aquela pessoa me apresenta uma carta, é uma empresa que detém um expert, que tem a sua peculiaridade de prestar um serviço único, não que a pessoa é única. Vocês conseguiram entender? Isso é uma diferença gritante, mas os órgãos de controle não conseguem, às vezes. Entenderam que tinha que ser o único advogado na vida, a única pessoa na vida, no mundo, na hipótese que sabe fazer estudo de enchente. Não, tem inúmeras pessoas aí no Brasil inteiro. Então, eu tenho que definir a singularidade, eu tenho que dizer que a singularidade é para prestação do serviço. É essa a justificativa que vai ter que estar lá no processo de contratação. E aqui vem, alinhado ao primeiro ponto, né, do Acórdão 1397 do ministro Benjamin Zimler, e também alinhado à posição da doutrina, de grande renome, acho que boa parte entende, do professor Rony Charles. Nas contratações diretas por INEX, o conceito de singularidade não pode ser confundido com unicidade. Ou seja, o fato de objeto poder ser executado por outros profissionais não impede a contratação direta. É óbvio. Tem inúmeros advogados, tem inúmeros escritórios, mas eu contrato um escritório específico para determinada causa, para determinada peculiaridade. Esse é o ponto. Né? E ele enfatizou. No voto, tem duas situações muito importantes. Que o conceito não pode ser confundido. Se fosse único, fosse inédito, seria inexigibilidade por inviabilidade, lá pelo caput. Se só tem uma pessoa no mundo que faz aquilo, eu não estou falando por serviço especializado, eu estou falando por inexigibilidade por nenhum outro concorrente. Veja como é loucura isso. Então, vamos interpretar corretamente a situação. Segundo ponto, ele ponderou, né, que existe a relação entre singularidade e a notória especificação. Eu tenho que cuidar do que eu estou fazendo e justificando isso. Bom, então depois entrando aqui em alguns exemplos, eu tenho que cuidar. E aqui vem a recente, e por que não, recentíssima decisão em 2 REs envolvendo a situação até do município de Atibaia, aqui do estado de São Paulo, de escritórios de advocacia. Esse caso envolve a questão da singularidade, mas também eu pego, né, a contratação desses profissionais. Veja bem, RE 610.523 e RE 656.558, com votos do ministro Dias Toffoli e votos complementares do ministro Barroso. Para quem está na área de licitações de contratação direto, é uma leitura que eu entendo como essencial.
votos curtos, tá? Porque eu sei que hoje, né, quem eu brinco aqui, que é um grande amigo meu, o doutor Hélio, né, fala, o pessoal não gosta mais de ler, passou de 30 folhas, ninguém mais lê, né? E é verdade, mas são votos curtos, tá, pessoal? 15 a 25 laudas, então vocês podem ler tranquilo, o pessoal que é adepto ao chat GPT também pode pedir um resumo, fiquem bem tranquilos, que é votos curtos, mas eu sugestiono a vocês lerem, tá? E o que que diz nessa controvérsia? O STF sublinhou a situação da singularidade. Ele sublinhou essa situação quando eu tenho que ver a capacidade daquele que está prestando o serviço. Mas a singularidade, nesse caso, está alinhada, está ditamente alinhada à hipótese do serviço ser singular. Eu não posso contratar um escritório para fazer uma tarefa rotineira que a advocacia pública, e aqui referendando Porto Alegre, tem. Vamos contratar um escritório de advocacia por inexigibilidade para fazer, agilizar as execuções fiscais, para agilizar, eventualmente, penhores, para agilizar, desovar aqui as contratações. Não, isso a Procuradoria tem capacidade de fazer. Agora, diferentemente, se envolver um serviço muito singular, muito peculiar. Então, eu tenho que ter cuidado. Inadequação, comprovar, no caso, a inadequação daqueles advogados que não têm a capacidade ou expertise para resolver aquele problema, pegando aqui nos escritórios. E, de novo, gente, foi ressaltado no voto complementar do Barroso, o preço, o preço, o preço. Falei 3 vezes, parece até, né, aquela situação. O preço é muito importante. Quanto que aquele serviço, e aqui saiam do campo só da advocacia, o campo daquele serviço técnico está sendo cobrado. Cuidado com isso, se ele é compatível com as demais situações de mercado, tá bom? E aqui, de novo, fazendo a balança, o pessoal com os órgãos de controle pode vir com os 2 pés. Se aquele serviço especializado não está compatível, eu entendo, como agora saindo, né, num critério mais específico, eu entendo que é possível sim a sua intervenção no preço. Muito bem. Credenciamento também foi uma novidade, colocada como, né, uma hipótese ali das contratações diretas, mas cuidado, ele não é definido tecnicamente como uma hipótese de inexigibilidade, e sim é um procedimento auxiliar. Ele auxilia nos processos de contratação, então isso que eu acho que é bem importante para a gente ter. Então, credenciamento eu posso adotar para vagas de creches, credenciamento de médicos que vão fazer consultas para melhorar o atendimento, credenciamento, como exemplo que tem aqui no município, perdão, no estado de São Paulo, eu credencio contadores para prestar serviços de cálculo à Procuradoria. Então, há um edital aberto e a Procuradoria credencia pessoas. Eu credencio advogados para atuar na defesa de agentes públicos em processos administrativos, em PAD. Então, a gente abre aqui, são 2 exemplos que, né, eu notei que o Estado de São Paulo utiliza. Então, aqui a hipótese, eu também não vou entrar muito, porque eu quero entrar em outros polêmicos também para não se cansar, até pelo avançar aqui da nossa hora, tá? Então, só um cuidado, que também vale um voto importante, né? A questão envolvendo que o credenciamento, ele pode ter critérios e ele deve ter critérios objetivos, mas que permitam a isonomia. Então, aconteceu muito quando começou a lançarem a novidade do credenciamento, determinados órgãos de controle e também até se tem também membros do Ministério Público que eu vi, começaram a duvidar de credenciamentos que se contratavam com alguma ordem. Vou explicar. Então, fazia-se o credenciamento, determinados entes fazem o credenciamento e colocam uma ordem de contratação. Isso é possível ou não? Primeiro ponto, que é dito aqui no voto 533/2022. O credenciamento não obsta que eu faça critérios mínimos de escolha, critérios mínimos de pontuação, critérios mínimos de classificação. Isso não é vedado na lei e isso é permitido e até porque não aconselhável. E o credenciamento tem suas subespécies. E não há dito em nenhum momento na legislação que eu tenho que contratar todos os credenciados. Não há nenhum momento disso. Então, cuidado com isso. Então, qualquer apontamento nesse sentido, me perdoem aqueles que fizeram, que aqueles que tinham esse entendimento estão, de fato, equivocados na minha leitura aqui jurídica. Cuidado com isso. Esse acórdão 533 permite essa classificação objetiva nessa situação. Muito bem.
Aqui um alerta aqui, né, nas assessorias sobre o credenciamento de adotar os critérios objetivos, né, atentar para a modalidade e cuidar com a escolha direcionada. Esse é o grande calcanhar de Aquiles aqui na modelagem de um credenciamento, na modelagem envolvendo um edital de chamamento público. Sim, de novo, fazendo a meia-culpa de quem já viveu aí, a procuradoria já viveu um cenário do município. Muitos devem estar pensando agora, né? Perto das 11, batendo aquela fome ali, começando, né? Ah, é muito fácil tu falar aí, né? Tu não sofre a pressão, tu não monta o edital, tá aí, tá tranquilo, tá no ar-condicionado. Não, a gente sofre. Eu sei como é que é, mas cabe você entender. Você está sendo delimitado, demandado para montar um edital de credenciamento. Há os requisitos na lei. Você vai colocar alguns critérios que não sejam ou que possam direcionar a contratação, você pode fazer isso, mas também depois não adianta chorar. Não adianta dizer que aquele credenciamento foi irregular. Então, eu tenho que fazer esse juízo aqui para você. Então, o edital ele tem que ter uma escolha para atender a demanda. Se eu jogo pontuações que depois façam com que determinados credenciados empatem, muito bem, coloquem um item no edital de credenciamento que eu coloque sorteio, ou um outro item no edital que coloque uma ordem cronológica de inscrição. Agora, eu entendo, e aqui sei que pode acontecer, e se já aconteceu, acontece, né? Mas colocar uma avaliação subjetiva, muitas vezes de comissão, simples fato de credenciamento pura e simples, de novo, veja o que eu estou dizendo aqui, uma comissão que vai avaliar um edital de credenciamento, que ela vai dar um parecer puro e simples, sem critérios objetivos de pontos, eu entendo perigoso, eu entendo com cautela. Agora, essa comissão dá uma avaliação e dá pontos, e ao final ocorre um empate, e ao final ocorre um sorteio, positivo. Ou ao final há outros critérios de desempate objetivos, positivo. Então, cuidado com o credenciamento. Muito bem. Entrando aqui num campo mais, bem, de novo, dinâmico e prático, né? Aqui é a experiência pura, né? Na carne e osso mesmo de quem for procurador, que atuou em licitações aí em Porto Alegre, que eu tenho muito orgulho, muita responsabilidade e fiz muitos amigos e até hoje acho que muitos estão aqui, né? Vamos lá. O assessor, seja jurídico ou o assessor que está em licitação, e aqui não é, né? Até faltou editar um pouco o slide, mas quem está aí no campo montando uma licitação, a verdade é essa, gente, não vamos mentir. Nós somos o entrave, nós somos os malas, nós somos os chatos que coordenam a licitação. Nós entravamos o processo, nós esbarramos, nós fizemos perguntas que não é para ser feita, nós tumultuamos, nós trancamos a rua. Essa é a definição que vão falar aí pelos corredores. E está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, nós temos que fazer medidas para que a gente evite isso. Então, eu não tenho problema de ser dito isso. O importante é que eu vá, durma, coloque minha cabeça no travesseiro e durma tranquilo, porque eu fiz o parecer dentro do campo da legalidade. Então, o que eu digo? Cuidado, urgência não pode ser ultrapassada com eficiência e legalidade. A pressão vem? Sim, ela vem todo dia. Vem aqui no estado de São Paulo também. A pressão vem aí no município? Vem no município. Mas vocês têm que ter a capacidade técnica de fazer um processo estruturado. Segundo ponto, o mérito final sempre será da autoridade. Aqui há uma divisão dos dois lados. Há uma divisão do campo que é jurídico e do campo que é técnico. Então, aqui, eu até, era uma situações que há em alguns pareceres, e até copiando aqui, era uma época que eu utilizava muito em alguns pareceres, até aí no município de Porto Alegre, para o pessoal que é um pouco mais da área jurídica, colocar essa situação em determinadas pressupostos da sua manifestação. Então, seja num campo preliminar, que é a manifestação que não está entrando no campo técnico, e ou no campo final. E aqui, para não dizer que eu estou esquecendo os demais colegas que são de outras áreas, sugestão, colocar essa mesma informação, só mudando o viés. Essa análise vai no campo técnico da engenharia ou no campo técnico, sem prejuízo de uma futura avaliação jurídica da área competente. Então, se o jurídico joga o abacaxi para nós, tá bom, a gente tem competência, a gente tem know-how e a gente devolve o abacaxi técnico jurídico para a procuradoria. Então, esse é um conselho que eu dou e é assim que funciona uma estruturação de um processo. Para alinhar, eu acho importante, em qualquer manifestação,
citar as posições dos órgãos de controle. Quando você cita uma manifestação muito curta ou muito direta, sem um referencial doutrinário ou um referencial dos órgãos de controle, isso abre um alerta para que você tenha feito uma manifestação ruim. Ah, mas eu não estou com tempo. Eu sou objetivo, eu sou eficiente. Eu dou lá, está validado, conforme aval ali da secretaria tal, conforme justificativa, contratação está preenchida. Ok, você pode fazer isso, você tem sua autonomia, sua liberdade. Agora, isso chama a atenção. Isso dá alertas para que o processo não foi bem avaliado. Então, vamos cuidar com isso. Muito bem. Outra coisa, como evitar o direcionamento ilícito aqui, né, nas contratações diretas? Bom, é outro quebra de paradigma. Nós temos que entender que eu escolher alguém para uma contratação direta tem uma opção discricionária do gestor, tem uma opção que ele vai avaliar. O que ele tem que cuidar é esse controle prévio de legalidade que eu vim falando ao longo. Foi preenchido pelo menos os requisitos mínimos? O preço está compatível, a situação está correta, o fornecedor tem capacidade e legitimidade para fornecer, ele não vai burlar, ou seja, eu não vou contratar ele e ele vai passar o serviço para outro. Então, sim, não há quando eu escolho alguém, e aí é de novo o critério da comunicação, que isso dá muita raiva, né? Quando a gente vai lá, faz todo o processo bonitinho e pá. E aqui eu vou usar um exemplo clássico do 0 hora. Cabe lá no 0 hora. Prefeitura de Porto Alegre contrata empresa do fulano X. Pô, quem está dentro ali do requisito, fica, desculpa a palavra, né, P da vida, para não dizer um palavrão nesse horário, né, quando o processo foi bem feito. Então, se o processo foi bem feito, pode contratar com fulano X, com fulano Y, porque há uma escolha discricionária do gestor na contratação direta, desde que ele tenha preenchido esses requisitos. Muito bem. E aqui, claro, cabe uma situação que nem todos os casos vão demandar análise jurídica, principalmente quando tiver um parecer de caráter referencial. Muito bem. Aqui a questão, voltando, que eu disse que ia deixar para o final, em alguns casos mais polêmicos, já quase transitando aqui para a nossa parte final, eu brinquei até com o Felipe, vou falar uns 40 minutos, já estou vendo que estou quase falando 1 hora, e já peço desculpas, mas eu acho que é importante agora em casos práticos. Tem um artigo muito interessante, fica a reflexão, e depois aqui eu vou compartilhar esses meus slides, não só para os residentes, e compartilho aqui com o Cedim, para compartilhar com os demais colegas que me deram a honra aqui dessa palestra de presencial, que envolve uma avaliação da contratação de artistas por inexigibilidade com a compatibilização da análise econômica do direito. Então, acho que vocês se recordam, né, que foi feito um estudo, e não faz muito tempo, há 2 anos atrás, envolveu grandes contratos, principalmente lá envolvendo municípios da região norte e nordeste, de grandes contratos de inexigibilidade de grandes artistas. E esse artigo, aqui do professor Felipe e do Fernando Borato, eles avaliaram critérios que foram além do jurídico, porque até o jurídico foi bem feito. Por exemplo, o artista era consagrado, o rito até estava observado, mas teve uma situação envolvendo valores. Vejam bem, e aqui eu peço desculpas se o slide não ficou, a cópia não ficou, mas a contratação envolveu valores. Então vejam bem, o que ocorreu nessa hipótese? Então, assim, cito os artistas, Wesley Safadão, Xande Avião, Gustavo Lima, Sorriso Maroto, Bruno Marrone, de novo, Safadão, Barões da Pisadinha, entre outros, né? Thierry, né? Então, o que estava no norte? Você até pode não gostar desses artistas. Então, vamos começar por partes. Mas que eles têm conhecimentos, são consagrados e são conhecidos nacionalmente, eu acho que aqui ninguém duvida. Então, essa é a primeira situação. Então, o artista foi consagrado. O segundo ponto que envolveu foi a sistemática do valor. Veja bem, 500 mil, 300 mil, 1.200.000, né, para contratar no município de Teolândia, Gustavo Lima, 1.500.000 e pouco para contratar Barões da Pisadinha, Leonardo, né? Entre outros. E aqui envolveu uma situação que o Ministério Público, envolvendo dos estados, né, Maranhão, Bahia e Amazonas, começou a intervir com ações civil pública, questionando o quê? Não o processo bem em si da contratação do artista, mas o valor envolvido, a peculiaridade comparativa entre o orçamento do município e pagar essa situação para inexigibilidade de um grande artista. Então, aqui eu posso chamar atenção
para o cuidado que vocês têm que ter para atrair, no âmbito aqui do município, no âmbito, um grande artista e o seu valor. Pois todas essas decisões teve referendo, teve liminares conferida, teve atuações e teve apontamentos. Então, muito cuidado, porque foi feita uma análise, voltando aqui, econômica. Era eficiente, de fato, essa situação? Era oportuno, ou seja, o custo, o município que está com uma fila enorme do SUS, é oportuno ele contratar o show do Wesley Safadão para uma festa? Claro que a informação dita pelo jurídico é, claro que é, o Wesley Safadão é muito bom, vai alegrar os munícipes, né? Mas não é esse o debate aqui que eu estou levando, eu acho que todo mundo está entendendo. E aqui nós temos que ver o consequencialismo. As decisões do gestor influenciam para o bem e para o mal. Então, cuidado com essa situação envolvendo essa hipótese aqui do pessoal estar nessa hipótese. Então, né, a escolha com viés do necessário, observar os preços, né, vedação durante as contratações do período eleitoral, muito cuidado com isso para não fazer as vedações que estão, né, colocadas ali. Então, essa hipótese é muito interessante para que a gente cuide dessas situações. Escritórios de advocacia. Outro tema polêmico aqui que eu quero trazer de novo na sistemática casos práticos, né, carne e osso. Então, eu já soltei praticamente os requisitos, que são serviços específicos, né, valores envolvidos, mas nós temos que cuidar muito agora, as decisões estão entrando na cláusula da contratação. Contratar um escritório de advocacia ou contratar um serviço, e aqui faço análise a um serviço, vamos pegar de engenharia também, eu tenho que cuidar muito na cláusula objeto da contratação. O escritório pode ser de renome, o escritório pode ser conhecido, mas o objeto que eu estou contratando é que vai me definir se aquela contratação por INEX foi irregular ou não. E aí vai me definir se eu vou conseguir salvar ou não aquela contratação. Vamos lá. Um julgado da STJ, ele também está contemplando a situação da inexigibilidade, discussão porque a cláusula era muito aberta, mas eu nem quero entrar muito porque essa decisão ela era de 2022. Eu quero trazer duas situações recentes aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De novo, sugestão de votos, e aqui, de novo, parafraseando meu amigo Hélio, é uma leitura curta, então vale a leitura, tá? Primeiro, apelação civil, que foi aqui julgado, que colocou serviço de caráter genérico, tá? Serviço de caráter genérico. Tinha procuradoria no município e a contratação foi para serviços de um escritório famosíssimo. Eu acompanhei esse julgado, pois era antes de um julgamento que eu ia fazer. Então, o prefeito estava, com todo respeito, duro, tá? Estava travado, porque foi uma CPI, ele configurou improbidade nessa contratação. Então, não tinha um procedimento ainda formal, já começava com isso, tinha procuradoria e não foi atestado a incapacidade. Estava uma cláusula genérica, contrato escritório de renome para prestar serviço de assessoramento jurídico em licitações, em contratos, serviços de reforma tributária, mas não especificou o quê. Muito cuidado com isso. Está sendo consagrado como irregular. Outro caso recentíssimo, saiu na mídia, o caso envolvendo, né, que o TJ aqui de São Paulo barrou a questão da distribuição de royalties. E esse caso é muito perigoso, e aqui temos que ter cuidado, que envolveu duas situações importantes. Era aqui no município de São Vicente, né, no litoral aqui de São Paulo. Tem procuradoria, tinha situações, só que a temática envolvia os serviços de royalties do petróleo aqui de distribuição. Muito bem, olhando num primeiro momento, a situação de contratação para captar royalties demanda uma especialidade. Talvez demandaria um escritório ou demandaria uma consultoria específica. Até aí nós podemos balancear que estaria correto. A problemática envolveu que o município resolveu contratar, na verdade, uma associação que prestaria um núcleo de serviço de apoio a inúmeros municípios para envolver a sistemática do royalties. Então, o que acontecia? Essa associação se apresentou com renome,
para prestar serviços de consultoria e assessoramento jurídico envolvendo a sistemática dos royalties. E o que foi pior? Logo depois que foi firmado esse contrato por inexigibilidade, foi subcontratado um escritório para fazer a atuação. Olha a loucura que aconteceu isso. Então, tinha procuradoria no município, que, né, disse que não era competente, contratar-se uma associação para fazer um serviço jurídico. Gente, associação sem fins lucrativos, ela não tinha registro na OAB. Então, olha o erro aqui, como é que eu faço essa contratação? E para piorar ainda, foi subcontratado para um escritório de advocacia fazer a atuação. Totalmente irregular essa situação. Cuidado com isso. Erros acima de erros. Então, fiquem alerta com essa situação. Um alerta aqui recente dessas hipóteses. E aqui, já encaminhando um pouco mais para o meu final mesmo, né? A questão das situações emergenciais. Muito bem. Situações emergenciais que, de novo, né, infelizmente, e aqui o município de Porto Alegre e demais municípios do Rio Grande do Sul viveram, de fato, na carne, no osso, na pele, e eu aqui estendo ainda que de modo virtual a minha solidariedade a todos e a todos que trabalharam, e parabenizo aqui dessa luta, dessa força que vocês tiveram, e, óbvio, enfrentando principalmente agora contratações, a gente teve um caso clássico de calamidade envolvendo essa situação, a urgência com certeza foi decretada, e aqui é os requisitos da lei. Mas o que eu chamo a atenção nessa situação, né, que antes a lei só permitia a contratação por 180 dias, vedada a sua prorrogação. Esse prazo agora, ele foi elastado para 1 ano, graças a Deus. O pessoal aí da engenharia, o pessoal que envolve mais obras, agradece, porque veja bem, antes era um prazo de 180 dias e depois, né, poderia, com grandes e nobres justificativas, talvez prorrogar numa forma de exceção por mais 60 dias. Não vamos muito longe, eu estava quase de saída e aqui não tem porque a gente mentir, esse caso é público e notório. A contratação de serviços de limpeza urbana. Foi ter que fazer uma contratação emergencial, só por 180 dias. Então, essas são situações, né, importantes. Então, agora a lei ampliou para até 1 ano, mas continua a situação de vedações dessa situação. E o que eu chamo a atenção aqui para vocês, para quem não leu ainda, que é uma decisão de reforço mesmo, é a decisão recente também, desse ano, da ADI 6890, de relatoria do ministro Zanin, que estava questionando a inconstitucionalidade dessa hipótese de recontratação da mesma empresa que teve a sua contratação inicial feita por casos emergenciais. Bom, qual que foi a tese fixada e depois com os comentários do ministro Barroso, o que ficou ajeitado para finalizar? Primeira coisa, é vedado a recontratação da empresa que foi feita diretamente por dispensa. Ou seja, eu fiz a dispensa por 1 ano, aquela empresa não pode ser recontratada. A ampliação desse prazo de 1 ano serve com um viés de organização. Então, o município contratou um serviço através da calamidade, da emergência, ele tem até 1 ano para, caso aquele serviço seja contínuo, seja necessário, vocês planejem uma licitação. Isso aqui eu acho que não tinha muita discussão, mas ficou pacificado. A questão segunda fica na recontratação. Porque, veja bem, quando estava numa leitura preliminar, eu pego assim, a empresa foi contratada, dentro de 1 ano a gente organizou a licitação e agora ela veio participar da licitação. E estava essa dúvida. Quiseram questionar, eu não posso recontratar essa empresa porque ela estava recentemente contratada por dispensa. Ela já sabe o know-how, ela vai fazer um preço melhor. Ora, parem as máquinas, aqui 11h16, bem encaminhando para o final. Gente, eu não posso recontratá-la, é óbvio, por uma dispensa. Mas se eu abrir o processo licitatório, vão vir outras interessadas. Eu estou fazendo o processo licitatório de contratação. É óbvio que aquela empresa não pode ser tolhida de participar. Ela vai ter um know-how melhor para estar executando o serviço? Sim, ela vai ter. Mas isso não lhe garante a preferência, porque eu estou fazendo um processo de licitação. E no processo de licitação vai vir outra empresa que pode me fornecer um preço melhor. Não quer dizer que aquela que está executando, e às vezes ela está executando não tão bem feito, por uma inexigibilidade, ela, né, por uma dispensa aqui, perdão, quer dizer que a gente queira que ela continue. Então tem que ter muito cuidado com isso.
Após o ajuste do Barroso, ficou assim a tese: a vedação de recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo de um ano, então que extrapola, porque muitas vezes dentro daquele período ainda de um ano poderia ser feita a recontratação, né? Não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva da dispensa e seja contratada diretamente por outro fundamento. Isso é muito importante, porque o que, que acontece? A empresa, às vezes, ela tem vários serviços. Então, ela foi contratada emergencial só para subir duas aqui lajes de determinado prédio, para aquele prédio específico. Agora, eu posso contratar ela diretamente para um outro serviço emergencial num outro prédio. São objetos diferentes. A mesma empresa foi contratada diferente. Então, é isso que estava dito, e essa decisão ela veio de bom tom, porque ela resguardou essas situações que o pessoal estava achando. Não, eu só posso contratar diretamente uma empresa, até aí tudo bem, para um serviço. Ora, se eu tenho uma grande empresa de engenharia num estado de calamidade, que nem aconteceu em Porto Alegre, pregando de exemplo aqui, e eu contratei ela para me ajudar a colocar dois postes, os postes de luz para rever, e ela tem expertise para fazer uma, de novo aqui, posso estar, o pessoal da engenharia está às vezes até dando risada agora, mas estou tentando entrar no exemplo concreto. Essa mesma empresa tem uma expertise e ela tem o know-how para levantar mais um andar de um outro objeto, por que, que eu não posso contratá-la emergencialmente? Não há essa proibição. O que há, a proibição é de recontratação após isso, porque esse prazo foi estendido para possibilitar a organização e a contratação futura através de licitação. Certo, pessoal? Então, assim, eu sei que foi até além do esperado, para variar, né, que eu gosto de falar. Eu finalizo aqui, né, no tom bairrista de vocês, que eu acho que vem a calhar, né, com alguma frase, né, do grande poeta Mário Quintana, né? Eu espero que você nunca precise de um milagre, mas se precisar, espero que ele aconteça, né? Que ele aconteça, que ele venha acontecer. Eu novamente agradeço aqui na presença do professor e meu colega Felipe, né, que honra aqui com a participação. Estou aberto às perguntas, espero que não tenha muitas assim nesse sentido, né, até porque eu avancei da hora e fico sempre à disposição. Agradeço aos que ficaram até essa hora e novamente é sempre um orgulho, uma honra, né, uma vez procurador municipal de Porto Alegre, eu acredito que sempre procurador municipal de Porto Alegre, fiz muitos amigos, amigas e sempre estou aberto aí para os convites para novos eventos e, quiçá, a de um evento até de caráter presencial. Muito obrigado, pessoal. Boa, Gerson. Cara, eu sempre considerei bem pertinentes explanações de pessoas que militam na área, independentemente da área, porque quando a gente estuda seja na faculdade, seja para concurso, e a gente estuda lá direito administrativo, quem gosta, eu gosto bastante, mas uma coisa é você estudar, ler o manual, você lê a lei, vamos lá dar uma lida na lei 14.133, mas assim, você não tem não é a maldade, mas é a malícia de ler e saber cotejar as nuances que estão ali, inclusive até para que para a aplicação de determinadas normas sejam pertinentes, seja para ajudar no caso, seja para prejudicar, como você deu um exemplo de um caso que enquadraram de forma errada numa exigibilidade que poderia ser uma dispensa. Então, eu considero isso assim muito essa atenção e essa vivência prática é muito importante, porque assim, eu não sei se os residentes estão aqui, não são todos que trabalham na área de licitações e contratos, então muitas vezes a gente que está longe não tem uma ideia do que é essa vida de quais são as dores de quem trabalha com licitações e contratos. Feliz ou infelizmente, quando eu entrei na PGM lá em 2018, eu já fui direto para a área de licitações e contratos, e eu sofria exatamente essa situação. Eu já vou até passar para um ponto seguinte que eu achei bem pertinente na sua explanação, porque quando eu entrei na PGM, eu estava na área eu acumulava, então eu ficava na GAC, analisando o editais, o procedimento interno da contratação, e eu também estava na PLC, então eu pegava judicial e muitas vezes mandado de segurança, atacando determinada licitação e às vezes até no mandado de segurança conseguindo uma liminar e suspendendo algum certame licitatório do município. Eu tenho certeza que o Rafael Maciel sofre também com isso ali na PRIC, e o que eu sentia, e eu falo isso como você mencionou, eu sei que tem pessoas de secretarias aqui,
eu, pelo menos quando eu atuava, seja ali, seja depois no gabinete com o Carlos e depois com o Roberto, as minhas manifestações, as minhas interações e dos colegas que eu conheço que trabalham em licitações, nunca foi no sentido de travar efetivamente a licitação. Eu sempre tive para mim que a minha... Eu tinha duas premissas básicas, era eu não ser preso, nem o gestor ser preso naquela licitação. Então, eu sempre atuei nesse sentido. Então, às vezes, o procurador pode parecer tranca-rua, excesso de cautela, só que, na verdade, o que ele está fazendo ali, muitas vezes, até é um papel de advogado do diabo, de fazer um disclaimer: olha só, isso aqui não está muito claro, não está muito bem explicitado no processo. Às vezes está na cabeça do técnico, ele, não, isso aqui é óbvio, e às vezes é óbvio para ele, realmente, mas a gente tem que pensar, aí como você falou, pensa nos órgãos de controle. Quem vai ler esse processo daqui a um tempo, com a missão institucional, que é a missão do órgão de controle, de passar um pente fino e achar irregularidade, seja por omissão, por não ter ali uma informação que ele julga necessária, e às vezes de fato é. Então, eu tenho certeza que o Rafa sente falta disso, às vezes, porque a gente pede informação e às vezes o processo não estava redondo. E, cara, e a gente sabe, não, eu até participei da construção desse processo aqui, está tudo redondinho, mas a informação não está no SEI. Aí como é que eu vou defender o ato, que eu sei que é regular, e aí eu passo para um ato seguinte, que é tudo dentro da tua fala, e eu passei a aula inteira assim concordando, porque na época do mestrado eu acabei escrevendo um artigo que eu requentei e publiquei também depois na revista do CEDIM, sobre a questão da fundamentação como instrumento de controle do gestor público perante os órgãos de controle. Então, muitas vezes, quando a gente pede esclarecimento, está faltando isso aqui, está faltando aquilo ali para a área técnica, e às vezes parece que... A gente sabe que isso é visto como se a gente estivesse de má vontade fazendo o processo voltar, mas é porque olha, a gente sabe, se não tiver redondo, cara, vai dar problema. E a gente sabe, a depender do processo de licitação, que dá um trabalho do caramba para montar. Então, às vezes, cara, é mais fácil voltar e pedir para ajustar e a gente ganhar, perder 1, 2 semanas, mas pelo menos a gente não vai ganhar uma suspensão numa liminar, no mandado de segurança. Eu lembro que eu participei do procedimento ali da Orla 3 e algum engenheiro, alguém falou lá brincando que os japoneses levam anos planejando e eles executam em dias. E o brasileiro leva dias planejando e executa em anos. Exatamente. Então, tipo, muitas das vezes a nossa manifestação é nesse sentido, deixar o processo redondo. E eu tenho muito no início a questão da fundamentação. Toda a sua aula, tipo, isso não é uma implicância, mas é um tema muito de predileção minha. Então, toda a sua aula você foi falando sobre os temas que você foi passando, e teve uma hora ali que você falou do estudo técnico preliminar, que não é sempre, porque não é sempre que é necessário, porque a própria lei diz, se for o caso. E então, assim, por que a gente não pode, então, tentar explicitar, ainda que 1, 2 parágrafos, aqui não é o caso por conta disso, 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 disso. Eu tenho certeza que isso vai dificultar bastante lá na frente. O Ministério Público vai ter uma dificuldade de construir um argumento para dizer que aqui tinha um estudo técnico preliminar, porque a gente está acabando entrando numa discricionariedade, talvez até uma discricionariedade técnica. O judiciário vai ter mais uma dificuldade de controlar o ato administrativo, porque tem uma explicação ali por que naquela situação não tem o estudo técnico preliminar, e mesma coisa o Tribunal de Contas. E então, assim, tipo, muitas vezes o pedido que eu sempre achei que eu fazia, por favor, esclarecer quanto a isso, a Lei 14.133 até ajudou bastante aos procuradores, porque quando eu entrei na PGM em 18 ainda não tinha essa lei, ainda era 8666, muitas das coisas que a gente pedia era com base em doutrina consolidada, jurisprudência dos tribunais de contas ou judiciário, mas parecia que era assim, tipo, uma exigência extremamente burocrata, seu burocrata. Aí a Lei 14.133 nos ajudou muito porque ela trouxe muita coisa que já era consolidado e ela positivou. Então, agora, tipo, realmente, é checklist. Eu não estou inventando nada, eu não estou seguindo um doutrinador que é da minha preferência, é o que está escrito na lei. Então, assim, tem que botar aqui no processo, não é porque eu quero, é porque a lei exige.
Então, assim, tipo, eu queria fazer essas ponderações porque realmente eu achei bem pertinentes as suas colocações a respeito desse tema. É um tema assim que quando a gente estuda, parece simples. Não, dispensa isso aqui, isso Uhum. aqui, isso aqui, isso aqui. É cara crachá. Isso. Inexigibilidade é isso. Só que a gente vê na prática que até você construir, e volto de novo, mais uma vez, a importância da fundamentação, você Uhum. identificar um caso, tanto que teve uma pergunta do Matheus aqui, o que configuraria, eu estou até começando de baixo para cima, porque já para Tá. te passar dentro dessa minha pergunta, o que configuraria emergência para o caso lá do artigo 75.8. Uhum. E eu vou te passar até para você responder, Uhum. mas como eu estou falando, e eu também gosto de Sim. falar, mas eu quero ser muito Não, mas breve. aí ficou bom. Daí é bom para eu botar uma água aqui, né? Mas, assim, realmente, a pergunta do Matheus realmente bem pertinente à dor do dia a Uhum. dia. A lei Isso. prevê que, no caso de emergência, é um caso de inexigibilidade. Uhum. Só que, não, é um caso de dispensa, Dispensa, mas dispensa. dispensa. Só que, tá, aí você vai colocar no processo só, é uma emergência, ponto. Então está Isso. autorizada a dispensa, ponto. Não, aí eu acho que aqui, aí eu já vou te passando a palavra, mas eu tenho que Uhum. aqui, isso reforça a importância da. Pô, emergência, para mim, é um conceito jurídico indeterminado, então Isso. reforça a importância da fundamentação. Então, é construir uma manifestação no sentido de, ó, por conta disso, 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 disso. Não tem como a gente prever ex ante o que é emergência, sob pena da gente deixar de fora Uhum. outras situações emergenciais que a É. gente não conseguiu antecipar. Você deu um exemplo muito bom do caso do lixo, eu participei, acho que foi o Sim. primeiro, quando deu problema, acho que era o primeiro ou segundo ano, primeiro ano do Melo, que deu problema com a contratada, de que prestava Uhum. serviço de coleta de lixo na cidade, e a gente descobriu que um dia sem coleta de lixo na cidade, você levaria 8 para recuperar. Então, assim, Perfeito. e a gente sabe que acúmulo de lixo não é só questão estética, envolve questão de saúde pública. E, obviamente, é uma questão de emergência. Não dá para deixar, imagina, uma Uhum. semana acumulando lixo na cidade de Porto Alegre. Mas o que você Sim. entende por questão de. O que te indicaria que é uma emergência para Sim. autorizar uma Não. dispensa? Beleza. Não, obrigado das considerações, Felipe. Realmente, justamente pegando um pouco o seu gancho, né? Só uma coisa, né? Que aqui a Procuradora-Geral até de São Paulo, ela falou uma frase, né? Até que é muito feliz, né? Até peguei aqui, eu anotei só para não pegar, que acho que veio a calhar, né? Acho que hoje o papel da advocacia pública nesse cenário, até ela sai um pouco só de operador do direito e ela entra, né, num quase um jurista, porque e o jurista é um pouco mais amplo. Então, é nesse cenário. Então, sair só do campo legalista, que aí entra nessa situação, e ser do campo prático. Então, o que na verdade, eu entendo dentro, até sou novo, mas a formação, a gente abre o campo de visão. E o que eu quero fazer com isso? Eu concordo com isso da prévia fundamentação, concordo que isso é essencial e também sempre estava ali, atuei, sempre tentava compor, né, com técnicos, o pessoal, porque eu acho que nada mais, nada menos, muitas vezes, antes, quando a gente é muito operador do direito, a gente ficava muito enclausurado, né, ficava ali. O que às vezes o gestor da ponta ou alguém tem, né, para ajudar na fundamentação? Ele quer carinho. O que é o carinho? O carinho é ir lá, é dizer, olha, né, secretário, não é bem assim, tem que colocar isso, tem que colocar lá. E muitas vezes alguns, eu cito talvez colegas ou alguém, tem essa resistência entendendo que está fazendo uma ilegalidade. Mas não, tu está fazendo uma coisa que está te salvando. Porque se ele não colocar aquilo, você vai ter que apontar, né? Vamos pegar um cenário interno, vai ter que devolver. E aí rola aquele entrave, por exemplo. E fazendo esse argumento aqui, puxando o gancho, então, nessa primeira situação da fundamentação, que eu concordo, alinhado a isso, não tem uma resposta certa aí para o Matheus o que é emergência. Tu já praticamente disse, emergência é uma situação que eu vou ter que atestar no caso concreto. Então, assim, emergência é o quê? Pegando um conceito mais na situação até de saúde. Emergência é uma coisa que eu tenho que resolver o quanto antes. Então, o quanto antes eu posso deixar lixo parado na cidade? Me parece que não. O quanto antes eu posso não contratar uma empresa que determinado vendaval tirou
o telhado daquela obra ou fez cair uma árvore em cima de determinados, uma árvore na rua caíram. Eu tenho que esperar quanto tempo para fazer uma contratação envolvendo essa situação. Então, assim, pegando esse teu alinhamento, de fato, é um conceito jurídico indeterminado, mas todo mundo aqui, vamos fazer a meia-culpa, todo mundo sabe o que é emergente. Eu tomar uma vacina da gripe em off, aqui em outros tempos, era emergencial. Hoje, né, e aqui não vamos entrar no campo nem político aqui, hoje já não é tanto, as pessoas relativizam. Agora, eu quebrar uma perna no futebol e ir para o médico é emergente, né? É uma coisa emergente. Então, assim, o conceito aqui, Matheus, só para tentar te explicar, é alinhado ao que o Felipe falou, é na fundamentação. E o pessoal que está ali no dia a dia sabe. Os técnicos, eventualmente, eles sabem o que é emergente ou não, é uma situação que eu demando a concretização o quanto antes. E aí vem a justificativa, apontando e fazendo o casamento. Então, assim, a gente também não pode, mas aqui entrando no outro plano, e o pessoal me conhece, você me conhece, a gente não é de ficar em cima do muro. Mas, assim, tem coisas que não são emergenciais, demandam planejamento. Né? A emergência, a lei botou uma emergência com prazo de 1 ano. Muito bem, tudo certo. Aí entra na temática da emergência fabricada, que é o quê? Está chegando o fim do ano, não estão fazendo planejamento para ano que vem, abre janeiro, não tem, né, determinada. Eu vou usar um exemplo rotineiro, mas não contrataram papel, não contrataram tinta, não renovaram. Vamos usar um exemplo esdrúxulo. Não renovaram o serviço de limpeza de uma secretaria. Mas vamos lá, isso aí virou emergencial, ou era planejado? O pessoal que lida no contrato, né, regular não sabia que tem que fazer a limpeza na secretaria, no prédio da secretaria? Vai me dizer que isso, então, isso é o denominado, né, emergência, que tem um exemplo fabricado. Como é que o pessoal não controlou o tempo de vencimento do contrato? Entenderam? Então, virou emergencial. Sim, virou, mas não era. Agora, de novo, né, o exemplo de vendavais, de casa, então acho que é mais ou menos esse um exemplo alinhado na tua fundamentação. Perfeito. Cara, tiveram aqui umas 2 ou 3 perguntas direcionadas nesse mesmo sentido. Eu, na minha cabeça aqui, rápido, fiz uma Tá, compilar, porque elas são parecidas. É, perfeito. assim, como um instrumento de eficiência, a Lei 14, apesar de outras procuradorias, eu sei que na PGE do Rio isso já era bem antigo, quando eu fui estagiário lá em 2007, isso já se usava com regularidade, mas a Lei 14.133 trouxe a questão da informação jurídica referencial, como uma Perfeito. questão de padronização, de manifestação, até para acelerar a tramitação de casos que sejam similares e não precisar ficar indo para o apoio jurídico e voltar a algo que uma opinião que já foi dada inúmeras vezes em situações similares. Mas o que você entende como que haveria se existiria uma limitação quanto a isso, assim, se existe se existem limites para que até porque pelo que eu percebi das perguntas vieram de setores técnicos de secretarias, porque às vezes o que o gestor às vezes lá na ponta ele sente que o caso dele talvez destoe um pouquinho daquela manifestação. Então, como é que a gente faz para compatibilizar essa eficiência pela celeridade para Perfeito. aplicar um referencial a casos similares, não precisa ficar nessa lenga-lenga vai e volta, mas Sim. também não haver uma transferência de responsabilidade para a área executora e ela talvez se sentir, pô, aqui o referencial talvez não cubra isso aqui, mas eu não estou seguro de que Uhum. cubra isso aqui. Perfeito. Entendi. Não, essa eu acho que é uma pergunta, não digo de milhões, mas é uma pergunta que o que eu já pensei várias vezes, e até antes, né? Esse caminho dos referenciais, ele está com o aval da lei, né? Que não demanda, ele pega um argumento, principalmente contra as ações de baixo valor, né? Algum argumento que não tenha isso, ela só gera entrave, né? E aqui vou citar um exemplo e não tem problema nenhum de fazer uma meia-culpa que né, quando eu estava aí na procuradoria, no início ali, eu estou vendo né, até o colega aqui, Glauber, lá e tal, que era nos tinha muito pedido, eu entrei ali na PMS, né, que era da SBOT, tinha um monte de pedido na caixa de fazer alteração de dotação orçamentária. Fazia o parecer jurídico de dotação orçamentária. E isso, o pessoal que está aí, né, é horrível, porque, pelo amor de Deus, vamos lá, botar o pingo nos is e depois eu não quero fugir da pergunta. O setor jurídico, né, nem sabe,
mexer na dotação orçamentária e nem deveria saber, e é de bom tom até que não saiba. Quem lida com a dotação é o pessoal da área executora da área. Só que ele demandava um parecer ali de análise se a minuta estava correta. Aí o que acontecia? Como é um parecer, ou enfim, né, na época ainda era nota técnica, tranquila para o pessoal ali fazer, a gente ia empurrando. Ah, isso aqui eu pego num domingo de noite aí, faço. Só que para a área fim, ela era horrível, porque eles precisavam disso para publicar a mudança da dotação para pagar, seja lá o fornecedor, entre outros. Então, esse é um clássico exemplo, né, que não tinha, que o parecer referencial, ele é essencial. Então, o parecer referencial delimita uma situação praticamente análoga. E quando se opta por fazer um parecer referencial, aí, Felipe, e aqui fazendo estudos, pegando um casamento aqui da PGE, ele, de fato, ele é estruturado num determinado setor, trazendo aqui, um setor que faz, que eles chamam aqui, pelo menos, trazer uma referenda a PA, Procuradoria Administrativa. E ele é referendado, passa com subprocuradores, e ele tenta ser quase uma doutrina mesmo, né? Uma doutrina, um costume administrativo para angariar várias situações. E aí, como é que faz para dar a efetividade num parecer referencial? Vivendo aqui um pouco, eu peguei muito pouco ali de Porto Alegre, confesso, mas vivendo aqui o que eu era? Primeiro ponto, aí a força da procuradoria. Em fincar, desculpa a palavra, em delimitar que aquela situação já foi debatida. Devolver isso, porque muitas vezes teve a situação e a pessoa fica naquela insegurança de referendar o referencial. Estou falando uma coisa meio, talvez, né, mas é isso. Se já teve o referencial de determinada situação, você leu, a situação é aquela, com todo o respeito. Aqui na PGE São Paulo, envolve a denominada cota. O cara cota e diz, essa situação se encaixa ao parecer referencial tal, e ele devolve. Ele devolve, ele não faz, ele não se submete, no caso, né, eu entendo, eu sei que é uma convivência ali de atores, mas ele não submete à pressão. Então, esse para mim é o primeiro ponto. Se o parecer referencial passou nas áreas que tinha que passar, ele virou referencial, esse parecer ele tem que ser cumprido. Ele é publicizado e ele é cumprido. E aí, voltando aqui de novo, não sou defensor só da área jurídica, mas o pessoal das secretarias tem que cumprir. Há um requisito normativo referencial. Ponto. Segundo argumento, que aí é o mais complexo. Como faz, então, para se o gestor sente determinada insegurança numa peculiaridade? De novo, você já deu a resposta inicialmente. Ele que fundamente dizendo onde é que não se encaixa. Ele tem que apresentar para o parecerista jurídico que, sim, senhor jurista, brincando aqui, né? Senhor, ó, eu li o parecer, mas o meu caso ele tem uma situação aqui Y. E não é o objeto, gente. Cuidado. Está misturando muito isso. A pessoa acha que o objeto é diferente. O parecer referencial é um estudo macro. Às vezes ele pegou um caso concreto para virar referencial. Agora, não é o fato que eu peguei um estudo referencial, vamos dar um exemplo. Parecer de fraldas. Ah, não, mas agora aqui na área da saúde veio parecer de contratação, né? Vou pegar aqui de toalha de mesa. É um exemplo bem idiota mesmo, desculpa até. Aí não, ele não está no referencial. Não, não é isso. Então, a fundamentação para vir pedir um novo parecer que não seja tem que ser apresentada. Porque senão, aí, de fato, o referencial virou uma perfumaria, brincando ali, o colega perdeu tempo, perdeu estudo, fez um parecer referencial, tá bom, ele foi legal para o estudo dele, mas ele não está colocado em prática. Nós temos que ter a praticidade nesse sentido. Então, o casamento é, primeiro, caberá ao órgão jurídico, ao assessoramento jurídico, firmar a sua posição, ser duro e mandar o cumprimento. Para mim, isso, e aqui vivendo exemplos aqui do estado de São Paulo que eu posso trazer, sim, isso acontece. Então, a devolutiva, a expertise, se tem o referencial, coloca-se para cumprimento. Ponto 2, cabe sim às áreas demonstrar, porque o referencial, de fato, ele não é absoluto, ele pode mudar. Cabe às unidades demonstrar as peculiaridades. E eventuais dúvidas, elas têm que ser sanadas pontualmente. E aí, por isso que vale o contato, de dizer, agora não ficar, sim, temos o referencial, porque sim, foi feito um referencial analisado para ser cumprido, não um referencial para ser questionado. Esse é um grande problema. Senão, não adianta ter referencial, e aí, me perdoe um pouco o pessoal das secretarias, assim, tem que confiar no seu jurídico. Tem que confiar. Aí, ou confia ou não desconfia, porque senão vira uma desconfiança da assessoria jurídica eterna. Ah, fizeram um parecer referencial, demandaram, botaram na pista. Agora esse não presta, porque essa situação, e você, entre aspas, não apresenta eventuais fundamentos para que tenha a tua situação, né, fazer quase num processo civil ali o distingue. Se isso não tiver, é complicado fazer essa situação. E, de novo, o referencial é para ser um referencial a ser seguido. A partir do momento que eu tenho uma situação peculiar que não se segue,
Eu apresento as razões. Olha, eu estou na dúvida, segue ou não segue? Porque no meu caso, o referencial disse A, B, C, D e E. Eu acho que eu estou com F aqui. Consegue visualizar? Opa, realmente, aqui tu está com F, então eu vou fazer uma outra situação. Então, isso me parece bem claro para que a gente tenha uma estrutura nesse sentido. Perfeito, Gerson. Eu vou encaminhar tipo, a última pergunta para você, que a gente já está bem adiantado na hora. Eu vi que tinham mais perguntas ali no chat. Eu tenho certeza que o pessoal aqui tem o contato do Gerson, porque também foi disponibilizado na Sim, primeira lâmina da apresentação. Então, eu tenho certeza que vocês podem também entrar em contato com o Gerson, tirar uma ideia. com Eu sei que certeza. dentro das possibilidades dele, ele vai interagir, trocar ideia com vocês, como vocês viram, ele é bem entusiasta do tema. E a última pergunta que eu te encaminho aqui, Gerson, foi feita pela Jussiara, é que Tá. se é possível fazer credenciamento para que sejam contratados profissionais de cargos que já existam no município. Uhum, tá. Bom, Jussiara, eu vou te trazer um exemplo concreto aqui que subsiste que eu não sabia, então fazendo a minha culpa aqui, eu não sabia que existia e eu vivi aqui uma experiência na situação de São Paulo. Quando eu cheguei aqui na Procuradoria de São Paulo, uma das hipóteses de credenciamento envolve, veja bem, credenciar advogados, então, advogados privados, para fazer a defesa de servidores ou servidoras em PAD, PAD ou instruções normativas. Então, ali eu sei, né, se eu não me engano, há as comissões aqui no âmbito do município, tem, né, as judicantes, muitas vezes há uma investigação, aquela pessoa não tem. Veja bem, então, só dando um exemplo bem prático, o Estado de São Paulo, no âmbito da sua procuradoria, ela abre um credenciamento, advogados preenchendo, e aí, salvo me engano, eu não quero ser definitivo, mas posso verificar depois, mas é no mínimo 3 anos de OAB, no mínimo, ou 5, mas vamos trabalhar com 3 anos. Eles preenchem os requisitos com 3 anos, não precisa uma know-how, e eles se credenciam. E aí é publicado uma lista de determinados profissionais, e esses profissionais são chamados a depender quando o servidor vai fazer isso. Respondendo a sua pergunta, não vejo problema. Não vejo problema. O credenciamento, ele é para determinadas situações que envolvam as suas peculiaridades. Eu credencio com uma hipótese, né, paralela ou não excludente, ou credencio para determinadas informações. Um outro exemplo aqui, e se tiver, o pessoal que não fique bravo, mas pode pensar, credenciamento de contadores. Credenciamento de contadores para ajudar nos cálculos judiciais. Procuradoria aqui do Estado tem também. Credencia procuradores que se perfis, lá contadores, perdão, para fazer cálculos judiciais. Eles preenchem determinados no edital de chamamento, são feito isso. Então, a questão do credenciamento, o credenciamento tem um detalhe também, que aí talvez pode ser a sua dúvida, Jussiara, ali, que não sei se era essa. Ele é temporário. Aí que é o cuidado, né? O fato de ser um servidor ou não, ou ter uma função, o credenciamento não é definitivo. Então, também está no edital de chamamento que eu credencio aqueles, eu pegando o meu exemplo, contadores ou advogados, por um período de até 2 anos. E o credenciamento tem uma peculiaridade importante, ele é de caráter pessoal, porque o credenciado ele pode a qualquer momento se descredenciar. Né? Ele entra, presta o serviço e fala: Meu Deus, estão me pagando, só um exemplo aqui, R$ 100 para fazer um cálculo de bilhão, eu estou fora, tá bom, fiz esse primeiro aqui e estou pulando fora. O credenciamento não vincula o credenciado. O outro exemplo é o médico. Eu posso fazer, por exemplo, vamos lá, um exemplo. O município está com muitas filas de atendimento. É o clássico. É mais fácil abrir e aqui, né, que não, na dúvida eu não falei, né, Felipe, tu me defende depois aí, né, brincando, mas assim, é mais fácil abrir um concurso para médico ou talvez prestar um credenciamento de clínicas que vão fazer o atendimento de determinadas, sendo bem objeto bem definido, de determinadas, né, clínico geral ou visão. Tá dando muito problema de pessoas, mas eu não tenho médicos especialistas em, né, odontologia. Odontologia não, né, clínica dos olhos, agora não me veio aqui, desculpa. Então, o que que acontece? Oftalmo. Será que... Oftalmo, obrigado, Felipe, me fugiu a palavra. Oftalmologia. Não tem mais médico, não tem mais expertise no âmbito desse cenário. Será que vale optar? Será que vale? Aí é a decisão do gestor, tá? Não é do júri. Será que vale optar em abrir um concurso que, em tese aqui, vai demorar um ano e meio,
e talvez nem venham tantos profissionais interessados, tem essa peculiaridade, ou eu abro um credenciamento de 2 anos para clínicas, com critérios objetivos, com uma clínica de experiência, pagando um valor razoável de mercado, se credencie no município e faça o atendimento para baixar a fila. Não tem problema nenhum, não vejo. Eu tenho cargo de médico no município e eu tenho uma clínica porque vai ter um médico especialista. O grande problema, a grande situação vai estar na modelagem desse chamamento, com critérios objetivos, pelo menos uma clínica de 5 a 6 anos no mercado, só estou dando um exemplo, que tenha, óbvio, um oftalmologista de conhecimento, né, de tanto tempo que ele vai atender e que tenha disponibilidade para fazer esse atendimento. Entenderam? Então, acho que é mais ou menos respondendo, acho que eu respondi, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. Não, perfeito, Gerson. É, te agradeço novamente, cara, a tua disponibilidade, a manifestação e a troca de ideia aqui com as perguntas dos colegas. Eu espero que a minha passagem no Cedin seja só esse mês, que isso não se eternize. Você sabe que na PGM, às vezes, a gente entra para quebrar um galho, mas você fica marcado com aquilo e talvez nunca mais você saia. Mas eu tenho certeza que, apesar de eu sair em dezembro do Cedin, que as portas estarão sempre abertas para ti, sempre que quiser interagir, trocar mais ideias, trazer mais conhecimentos, principalmente que em São Paulo a gente sabe que é o maior estado e a maior cidade da América Latina, então às vezes você tem contatos aí com muitas situações e troca de informação, de experiências que às vezes não vão demorar a chegar no resto do Brasil. Então, pode ter certeza que sempre que quiser, estiver disponível, o Cedin abre as portas para ti para você poder trazer todo esse conhecimento aí do norte, como diria o Eduardo Tedesco, do Paraná para ele é tudo norte, você trazer esse conhecimento aí do norte para gente. Tudo bem, cara? Perfeito. Não, eu só para ser bem rápido, novamente agradeço aqui na sua figura, faço uma referência, né? Me convidou a Karen, né? Você também. Não, não fica tranquilo, é o tempo, né? Duradouro, né? Fica ali, comando sempre expertise e vai estar tranquilo. Vejo alguns, né, colegas também, não vou fazer todos os nomes, saúdo, sei que estou devendo a visita. Obrigado aí pela audiência. De fato, podem mandar eventualmente perguntas para quem teve, né, tá lá. Eu vou depois, Felipe, eu acho que passo para você ou para o pessoal da coordenação os slides, que são públicos, não tem problema nenhum para o pessoal ter como referência. Saudade de todos os amigos e as amigas, né, como é que é? Saudade do que a gente não viveu, do que a gente viveu mesmo, né, que eu fiz, acho que muitas amizades aí, muito carinho por muitos. E eu só, de novo, né, agradeço, sempre à disposição. Tenham uma excelente semana e abração a todos e a todas e muito obrigado. Então tá. Então assim a gente encerra uma aula. Nossa aula, um bom almoço para todo mundo. É verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.